e que a luz, a graça, a força viva do Santo Evangelho nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para compreender, para guardar, assimilar e fazermos esforço de colocarmos em prática aquilo que ouvimos e aquilo que vamos aprender, que estamos celebrando. Amém? Meus amados, amadas, termina o Evangelho assim, que o jovem foi embora cheio de tristeza. Talvez esta seja uma das páginas mais tristes de todo o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, o Evangelho é a boa notícia, a boa notícia. Talvez esta seja uma das páginas mais tristes. Esse moço, esse cidadão, essa pessoa, ela perdeu a oportunidade, perdeu a grande oportunidade de ser lembrado para sempre, de ser um grande santo. Perdeu a oportunidade. Por isso, talvez muito mais do que a traição de Judas, é esse evangelho triste. Ele foi embora triste. Que decepção, que decepção. Gente, vamos olhar aqui a história desse cidadão, desse moço, enfim. Quando ele chegou e perguntou para Jesus, preste atenção, ele chegou e perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna, para ganhar a vida eterna? Primeira coisa, a vida eterna não se compra, não é merecimento, não é isso aqui, se ganha. Quem nos dá é Deus. A vida eterna é Deus que nos dá. O que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna, né? E olha só, e Jesus, aqueles que acham que o Antigo Testamento passou, aqueles que acham que os 10 mandamentos já ultrapassaram, caíram de moda, olha só o que Jesus fala: observa os mandamentos. Quais os mandamentos? Aí Jesus começa a discorrer todos os mandamentos, e aí esse homem já era quase santo, numa linguagem assim, talvez assim, alguns homens vão entender. Sabe quando você está na frente do gol, para bater o pênalti, nem goleiro tem, e você joga para fora, né, Danilo? Joga para fora, perde o pênalti aí jogou fora a oportunidade. Senhor, eu os observo tudo isso. Ele observava os mandamentos à risca. Se ele, preste atenção no que eu vou dizer agora, se ele, esse rapaz, essa pessoa, esse alguém que vai dizer o evangelho aqui, ou você vai dizer que é o moço, se essa pessoa que observava tudo isso não entrou no reino dos céus, e a gente que não obedece nem 2% dos 10 mandamentos, aí a gente está lascado mesmo, né, gente? Né? Olha para aquela pessoa que está do seu lado e te vira, né? Corre atrás, diga assim, corre atrás, ainda dá tempo, corre atrás que ainda dá tempo. Se ele que observava tudo isso ficou de fora, imagina nós que não fazemos isso, não observamos tudo o que Jesus nos pede. Aí, olha só o que ele diz: Senhor, isso eu já observo, o que mais me falta? O que mais me falta? Às vezes a gente acha que, bom, deixa eu compro isso, então já estou garantido. Não, ele não se contentou com aquilo. O que mais? O que mais? É importante, vamos recordar um pouquinho, vamos dar um passinho para trás ainda. Esse jovem, esse moço, essa pessoa, chega para Jesus, e faz uma pergunta, se nós tivéssemos a oportunidade de estarmos diante de Jesus e fazermos uma pergunta, o que você perguntaria a Ele? O que você perguntaria a Ele para Jesus agora? Eu já tenho a minha pergunta. Para Ele. O que você perguntaria? A oportunidade de fazer uma pergunta, de olhar para Jesus, de estar na sua presença. O que você perguntaria para Ele? Pense um pouquinho nisso. E aí Jesus, né, ele, quando, olha, já observa tudo isso, então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, se desapega, se desprenda, reparte, distribua o que você tem, e você terá um tesouro no céu.
um tesouro no céu. Você vai ganhar o reino de Deus. E aí termina o evangelho, que esse jovem foi embora triste. Todo personagem que aparece nas Sagradas Escrituras, num texto que a gente... ele está falando de nós, minha gente. O personagem que é colocado aqui somos nós. Somos nós quando é Pedro, somos nós quando é João, quando nós filho de Zebedeu, somos nós quando é Judas, somos nós quando é filho pródigo, somos nós como é esse filho aqui, esse moço aqui, somos nós que estamos aqui. Então o evangelho é para nós, o personagem, Jesus está falando para cada um de nós, para cada um, vai, se desprenda, vende tudo, distribua, e você terá um tesouro no céu, no reino de Deus. E aí termina dizendo que ele foi embora triste porque não conseguiu se desapegar, não conseguiu. Não que a gente tenha muita coisa, para carregar, mas às vezes somos acumuladores, apegados a tantas coisas, a tantas situações, a tantos vícios, a tanta materialidade. Às vezes não temos, mas o nosso pensamento, o nosso coração é apegado, quer ter, ou aquele que tem, quer mais. Desprenda disso. Jesus não está dizendo para você jogar fora o que você tem, mas não faça disso o teu Deus. Isso é idolatria. Não faça disso. Sabe, minha gente, Jesus fala assim, ó, terás um tesouro no céu, ganharás o reino de Deus. O reino de Deus, preste atenção, o reino de Deus a gente começa aqui, a gente começa a conquistá-lo aqui, não é só depois é o julgamento, né? Tem um ditado que diz assim, ó, a nossa vida, o estilo de nossa vida vai determinar como vai ser a nossa morte. E a nossa morte vai premiar como foi a nossa vida. Escutaram? É assim. Então o reino de Deus começa agora. Começa aqui. É aqui que a gente vai construindo os passos. É aqui que a gente vai acumulando os tesouros do céu, ou nos afundando com as coisas que o mundo oferece, que a gente nem tem, mas a gente quer. Então a gente fica apegado àquilo que ainda nem tem. Imagina se tivesse. Então, meus amados, minhas amadas, o evangelho de hoje é uma grande lição. Jesus tem nos ensinado nesses dias todos como nos relacionar com as pessoas, o valor do perdão, da amizade, da fraternidade, dos bens. Hoje ele nos ensina em relação aos bens. Cuidado. E volto a repetir, se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus, o que você perguntaria para Ele? Qual é a tua pergunta para Jesus? Então, cuidado com aquilo que a gente acumula, cuidado com aquilo onde a gente se apega. O reino de Deus começa agora. O reino de Deus começa, é aqui que a gente começa a plantar as nossas recompensas. O que eu tenho que fazer? Além de observar os mandamentos, o que mais me falta? Nunca se contente, eu já estou pronto. Não está. Lamento dizer, mas você não está não. Cresça, amadureça, procure mais, não se contenta com aquilo, não se acomode com aquilo que você tem do ponto de vista espiritual, queira mais, busque mais, para ganhar o quê? O grande tesouro no céu. Amém? Mas amém.